Fala, nação tranquilidade. Recentemente eu fiz uma live com o Camus do Radar Anime, citando alguns personagens que o Boruto sola e outros que ele não sola atualmente. E um dos que eu disse que ele solava era o Hashirama. E aí um dos seguidores que estava acompanhando a live acabou vendo e discordou completamente de mim e fez um vídeo tentando me refutar, do canal MatchKBR. Então bora ver se ele realmente conseguiu fazer isso ou se teve incoerências nessa refutação dele. Bora reagir. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e hoje vamos reagir e comentar sobre um trecho do vídeo do Radar Anime do Gustavo Camus em collab com a Nação Nerd do Emanuel. O tema da live foi focado em quais ninjas venceriam ou não Hashirama e bom, vou separar esse react em vários outros vídeos e nesse vamos focar apenas no Boruto, que foi um tema do qual eu participei parcialmente. Logo de cara eu quero deixar bem evidenciado que não tem sentido algum ficar repontuando os pontos que temos em concordância. Portanto, o foco será especificamente no que temos em desacordo. Lembrando, como eles bem falam, ninguém é dono da verdade. Aqui nos nossos canais expressamos apenas as nossas opiniões. Esse ponto aqui eu concordo com ele. Não existe verdade absoluta. Então, se vocês não concordam comigo, concordam com ele, faz parte. E se concordam comigo, mas não concordam com ele, faz parte também. Então, bora continuar. E cabe a quem assiste analisar se o argumento é ou não convincente. E eu, como venho do mundo dos debates e tenho isso como hobby quanto ao tema Naruto desde o famigerado Orkut, preciso deixar isso bem claro. Então galerinha, sem rage para nenhum dos lados e contra nenhuma das pessoas aqui inclusas. Lembrando, se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta e se inscreva no canal. Uma parada aqui que eu notei, né, que foi meio que uma alfinetada, é que tipo assim, tu faz análise há muito tempo, beleza? Mas isso não quer dizer muita coisa. Tá? Pode ser que surja alguém que saiba mais que você e que saiba mais que eu futuramente. Uma pessoa que não participou do Orkut, MSN, nem nada do tipo. Enfim. Porque haverão outros. Isso é fato. Não só por causa do Hiraishin. Tu pega, por exemplo, Naruto e o Sasuke, mesmo em Boruto que eles estão nerfados, eles são muito rápidos, tá ligado? Muito mesmo. Só que eles ficaram atrás ali do Jigen. Tudo bem que era um Jigen upado. Era um Jigen upado. Mas eles apanharam. E aí é dito no mangá de Boruto que o Koji é mais poderoso que o Jigen sem os limitadores. Eu acho que realmente é citado isso aí, tá? Eu vou estar deixando as páginas para vocês estarem conferindo. E não são as minhas palavras. É a obra de Boruto que afirma que sim, o Koji sem limitadores é mais poderoso que o Jigen. Ponto. Ele fica mais ou menos no mesmo nível do Jigen ali, bufado com o poder do Jubi, já que ele é mais poderoso que o Jigen sem esse poder. Então ele meio que fica ali no mesmo patamar. E a gente viu que o Boruto randomizou esse Koji, sem usar karma, sem usar nada, cara. Sem usar nada. Ele foi na base e derrotou o cara, sem usar quase nenhuma técnica dele. Nem Hiraishin, nem as técnicas elementais, já que o karma branco dele não pode absorver porque é defeituoso. Então, tipo assim, o Boruto amassou. Não tem outra definição. Ele amassou esse Koji, que era, assim, muito poderoso e habilidoso. Embora muitos subestimem o Koji e falem que ele apanhou, mas olha pra quem que ele apanhou. Apanhou pro Daimon, que é simplesmente super badass, e pro Boruto. Quem que não ia apanhar? Vou te falar, esse Koji aí, ele apanhou pro Boruto, do Boruto Next Generation, tá? Aquele Boruto chique lá. Mas é porque era com limitadores. Apanhou, pô, mas ele tava com os limitadores ainda, pô. Ah, verdade. Aí ele tira depois, tá ligado? Aí ele fica em outro nível. No anime não aparece, né? Ele se... Pô, mas mesmo sem os limitadores ele apanhou também, pô. E vamos lá, começando, no minuto 41 e 15, Emanuel diz que o Boruto é mais rápido que o Hashirama, porém aqui ele não sustenta o porquê exatamente, salientando situações que de fato evidenciem essa diferença. E digo isso porque o Hashirama é subestimado quando falamos de velocidade, já que quase nunca ele usa de fato, uma vez que com o Mokutun seu estilo principal é lutar a médias e longas distâncias. Porém, Hashirama é sim muito rápido, por exemplo, o Jigen evadia dos ataques do Susanoo ou Kurama com facilidade, mas o Hashirama também fez isso contra o Madara, e de forma até simples, com e sem o Mokutun. Lógico, diferente de Jigen, Hashirama não possuía uma força física capaz de retirar os usuários dessas defesas, mas velocidade ele tinha, tanto que diante de uma explosão de uma Bijudama, ele saiu ileso. Essa parada dele defender uma Bijudama, o que acontece é que é o seguinte, a Bijudama ela realmente explode ali. Só que o Madara também estava desprotegido, se não me engano. Realmente é um feito impressionante do Hashirama. Só que, tipo assim, ele sabia que a Bijudama ia explodir e ele tinha uma técnica para poder se defender. As técnicas do Mokutun não são lentas, mas são técnicas do Mokutun. Isso aqui não é um feito de velocidade corporal do Hashirama. Tu confundiu essa parada aqui também.
Isso estando a queima-roupa. Já Boruto foi nocauteado por uma Bijudama, que apesar de ser menor, ainda é uma Bijudama e disparada a uma longa distância, enquanto Hashirama evadiu. Pô, mas aí tá de brincadeira, Matt. Porque, tipo assim, a distância que realmente foi grande, do disparo da Bijudama do Jura. Só que você desconsiderou um ponto. A diferença de tamanho das Bijudamas e que o Hashirama estava atento. O Boruto não estava. Ele não estava focado no Jura que estava longe. O Jura se aproveitou da distração do Boruto para atacar ele. Isso aqui não diminui os feitos do Boruto, não. Isso aí não faz sentido. Enquanto Hashirama evadiu da explosão em si. Aliás, Boruto não evadia de um Doton básico da Matsuri e teve dificuldades para lidar com Hidari, o mesmo Hidari que Sarada preconizou e evadiu sem problemas algum. Nossa, cara. É um crime atrás do outro, cara. Eu te falo. Tem que analisar de forma aprofundada. Vamos lá. O Boruto, ele teve trabalho com os egos? Realmente, ele teve. Mas eram 4 egos do Jubi. Não era um que ele estava enfrentando. Ou seja, ele tinha que manter sua atenção em 4. 3 que estavam no solo e o Jura que estava em cima. Além de que ele contava assim com meio que um auxílio do Code, que meteu o pé. Ele viu que não ia dar conta e meteu o pé. Outra parada. Essa cena da Sarada evitando o Chidori do Hidari... O Hidari diz com todas as palavras no mangá e tá lá, vou deixar na tela pra vocês. Ele fala, é mais ou menos assim, não tenho certeza agora porque eu lembro de cabeça. Ele disse que não se adaptou à técnica e que havia sim uma necessidade de um doujutsu como o Sharingan da Sarada. É por isso que ele desvia. A gente tem o Kakashi de exemplo. Quando ele domina o Chidori, o que o Minato fala pra ele? É uma técnica muito poderosa, mas por você não ter uma técnica pra poder visualizar os ataques que vêm até você, se torna também uma técnica de muito risco para você que está utilizando, já que você vai focar só naquele alvo, mas os ataques que vêm do lado você não consegue notar e muito menos reagir. A mesma coisa acontece aqui com a Sarada contra o Hidari. É a mesma parada. Então, tipo assim, tu desmereceu o Borutinho de novo, comparando ele com a Sarada. Essa mesma Sarada que foi surpreendida de guarda baixa por um Garra Suja, que nem se compara com o Hidari. É por isso que eu tô falando. Tem que ser analisado direito. Com Sharingan texto Moes. E aonde eu quero chegar? Pois Hashirama era equivalente à movimentação do Madara com o Mangekyo Eterno, e vimos isso em diversos momentos da obra, e Sarada é claramente muito inferior ao Madara. E aqui nós temos uma analogia bem clara, que deixa bem óbvio o seguinte: apesar do Hashirama não precisar correr como um velocista como o Haikage, ele nunca teria dificuldades de enfrentá-los, assim como o Madara também não teve dificuldades alguma. Cara, discordo também. Eu concordo sim que o Hashirama conseguiria lidar com uma técnica ou outra do Haikage. Mas se ele fosse lutar no corpo a corpo, não faz sentido você falar que ele venceria o Haikage. Nem fazer frente. Até porque isso aí não existe. Isso não existe. Quando o Madara ele evita os golpes do Haikage, o Haikage ataca ele no ar. No ar é bem mais fácil de você evitar um golpe de alguém velocista, porque ele não está se locomovendo no solo em alta velocidade, e sim no ar. Isso aí é matemática básica. O ponto de sustentação aqui foi dizer que Boruto é superior ao Code, e Code foi dito ser superior ao Jigen. No entanto, isso é teoria. Na prática, Code poderia perder para muitos... Cara, não é teoria. O próprio Daemon, que é superior também aos dois, afirma que, de fato, o Code é mais poderoso que o Jigen. Isso não é teoria. Personagens de Naruto Shippuden. Naruto Kyuubi Chakra Modo nível 1 é apenas um deles, e que aliás é superior ao próprio Boruto atual. Mais forte que o Boruto atual? Como que ele evitaria um Rasengan Zuhiko? Não, cara. Tu tá forçando, pô. Sério mesmo, tá forçando muito. É aquela típica geração que não aceita que a geração atual tem sim personagens que superam a antiga. Tu tá sendo negacionista, pô. Tô te falando a real mesmo. Não faz sentido tu achar que um cara que é superior ao Jigen apanharia pro Naruto MK1 da Quarta Grande Guerra Ninja. Naruto MK1 teve trabalho com o Obito e ele teve a ajuda do Bi, do Maitugai, do Kakashi. Tem uma cena do Naruto que ele é pego por uma técnica dos Jinchurikis ali do Obito, e o Obito chega por cima pra atacar ele, tá ligado? Esses personagens são sim inferiores àquele Boruto. E olha o que aconteceu, tá ligado? O Naruto quase perde. Se o Kakashi e o Gai não chegar a tempo pra salvar ele, era Xablau, não tinha o que fazer. O Naruto ia perder ali. Então, tipo assim, tudo que você utilizou até agora eu não concordei não. Realmente tá indo
contra o que a obra de Boruto afirma e contra a lógica do verso de Naruto também. Se quiserem dar uma olhada no vídeo em questão que trata deste assunto, deixei fixado. Enfim, o argumento aqui se tornaria mais palpável partindo do pressuposto que o Boruto de fato amassasse o próprio Jigen, e não um personagem que deixou a desejar de forma prática uma superioridade. Pra tu aguentar lidar aqui com os egos do Jubi. E a gente viu que ele conseguiu lidar de certa forma. Então, tipo assim, eu acredito que o Boruto é mais rápido que o Hashirama, mesmo que se não for muito, que eu acredito que seja, ele é mais rápido. É mais rápido porque não faz sentido ele não ser mais rápido. É de concordância geral que Naruto e Sasuke são superiores em velocidade ao Hashirama, mesmo em Boruto. Isso é um fato. O que o Hashirama tem é uma grande percepção devido ao modo sábio que amplia isso. Transforma ele em um com a natureza. Mas isso aí não vai upar ele acima do Naruto e o Sasuke. E esse Naruto e esse Sasuke não são superiores ao Boruto atualmente. Não adianta falar que é, porque não é. Eles foram randomizados pelo Jigen. A obra deixa claro que o Boruto tá superior, pô. Não tem o que discutir. Ele pode sair das técnicas dele com o Hiraishin. Eu acho que fisicamente ele é mais rápido também. Caraca, tá ligado? Não, a galera tá... Já no minuto 43 e 15, o Emanuel exagerou no meu ponto de vista, pois ele disse que Boruto lidou com os humanoides da Shinju. Pelo contrário, ele foi o pressionado do primeiro ao último, e chegou até a implorar pela ajuda do Koji. Isso sem contar o Hidari e a própria Matsuri, que o imobilizou. Aliás, puta sorte do Boruto, hein? Porque o braço ficou fora da imobilização e ele conseguiu fazer o selo do Hiraishin, senão seria finalizado. O Boruto não precisa usar selo manual para usar o Hiraishin. O selo de concentração só torna a técnica ainda mais eficaz. E outra, você ignorou basicamente essa ceninha específica do Boruto lidando com algo que era desconhecido para ele. Era desconhecido até então. O que ele viu é que existiria uma ameaça no futuro, mas não é revelado no mangá até então se as habilidades desses egos foram mostradas. Não é mostrado. E outra, quando ele liberta o Koji, é porque ele tinha sim, né, na mente dele que o Koji poderia ajudar ele depois que ele avisasse o Koji ali, ele avisa que essa ameaça poderia acabar com tudo. Então não faz sentido achar que o Boruto, sozinho contra 4 egos desconhecidos, que ele não teria dificuldade nenhuma. Até porque ele tá dividindo a atenção dele contra 4 oponentes, como eu já afirmei. Em ataques pelo solo, tá ligado? E o Boruto voa em extrema velocidade, tá ligado? Putz, boa. O Boruto, além dele ser muito letal, ele pode voar e tem um Hiraishin. É muito difícil pegar ele, cara. Já no minuto 51 e 25 vem outro argumento. Galera, o Boruto voa, ele voa, mas quando ele voou durante um confronto e tirou vantagem disso. Vamos lá, vamos ser categóricos aqui. Não voou contra Koji, não voou contra os humanoides e também não voou contra o Mitsuki, que é um oponente terrestre. Errou aqui no Mitsuki, tá? Pra sair da técnica do Mitsuki, ele sai voando. Ele usa o controle dele ali, usa a espada pra usar o Hiraishin pra sair fora, e nisso ele voa pra poder fugir do Mitsuki. Nessas cenas aqui que ele enfrenta os humanoides, que ele enfrenta o Koji, é porque eles não estavam voando. Como é que tu vai enfrentar alguém que tá no chão? Não faz sentido nenhum, a menos que tu seja o super-homem, que dispare raios lasers pelos olhos. Porque, caso contrário, tu tem que ir lá e combater eles no mano a mano. É por isso que ele não precisou voar, tá ligado? Mas o Boruto atualmente voa em alta velocidade. Você pega, por exemplo, a cena do Jura diante da Himawari. A Himawari estava sendo massacrada pelo Jura. Aí o Boruto simplesmente vem com tudo. O Jura até nota a presença dele e tal. Ele olha, só que quando ele olha, o Boruto já tá bem perto dele. Ele passa em alta velocidade e salva a Himawari. Você acha mesmo que se o Boruto fosse lento, ele ia se arriscar desse jeito contra o ego do Jubi, que era considerado a personificação do próprio 10 Caudas? Não faz sentido tu falar que o Boruto não voa e que ele é lento também voando. Não faz, porque isso aí não foi mostrado na obra. Nem ele sendo lento e nem ele não podendo voar, até porque ele já demonstrou essa técnica, ele é um Otsutsuki. Aqui são os fatos mostrando que o Boruto não utiliza sua técnica de voo para ganhar distância dos oponentes, mesmo quando eles próprios também voam, como vimos contra os humanoides da Shinju. Boruto sempre optou pelo Hiraishin ao invés de voar, coisa que seria tecnicamente mais fácil caso ele optasse por sair. Aqui ó, a cena da Matsuri que tu falou que se ele tivesse com o braço do lado de fora, se ele não tivesse com o braço do lado de fora, ele teria sido derrotado. Aqui ó, tu mesmo se auto-refuta aqui, nessa página do mangá. Porque é basicamente isso que o Boruto faz. O ego do Bug surpreende ele em velocidade, e ele não estava esperando, ele defende e tudo mais,
E o que acontece? O Boruto utilizou o Hiraishin pra sair do ataque dele. Voando. Hiraishin, ó, se Então liga. não faz o menor sentido algum decidir ficar no solo contra todos, mas contra o Hashirama ele sair voando lá pra Ele lua. utiliza o Mais uma Hiraishin. vez. Vou colocar a página do mangá pra vocês, onde o Bug fala, pô, essa técnica é muito chata. Ele tá falando literalmente do Hiraishin. Fez lembro da Matsuri, que o imobilizou com um Doton básico. Exatamente. O imobilizou, mas ele poderia sair, como a gente já viu aqui nessas páginas. Então não faz sentido tu considerar que o Boruto não poderia fazer essas coisas sendo que ele fez. Agora imaginem uma floresta colossal, muito maior e mais abrangente, além de mais rápida. Não tem o menor cabimento comparar o Jukai Koutan com o Doton de Matsuri, que aliás imobilizou até o Hiruzen. Hiruzen esse que possuía 5.0 em Taijutsu, ou seja, um personagem masterizado no combate corpo a corpo, assim como o Boruto. E adivinhem, o Sandai Tu acha que o Hiruzen se compara com o Boruto no Taijutsu? Boto fé. não teve a menor chance, enquanto saltava já foi ser. Mas você se esqueceu que o Hiruzen aqui, ele tava preso numa cúpula que se ele tocasse naquela barreira, ele iria morrer. Tu lembra da cena lá do Ambu tentando tocar e ele pegando fogo e tudo mais? Pois é, era uma barreira que era impossível de quebrar. O Mokuton, ele surge ao redor e prende ele porque ele tá em um ambiente fechado sem poder ir para muitos lugares. Ele não tem muito o que fazer. Mas até mesmo o Hiruzen conseguiu lidar com o Mokuton. Tem cenas onde ele sai, ele escapa. E outra, o Mokuton não é mais rápido que o Boruto. Pelo amor de Deus, convenhamos, não é mesmo? É diferente de um clone que ataca de forma linear, o Jukai Koutan circunda o oponente. Não à toa o Hiruzen precisou criar uma barreira para se proteger dos galhos. Afinal, se ele puder... Realmente, ele precisou se proteger porque ele estava dentro de uma cúpula, pô. Tu viu a Quarta Grande Guerra Ninja? Onde ele pega ali e salva o Naruto das árvores do Shinju? É do Shinju, não é do Mokuton do Hashirama, é outro patamar. Shinju. Pô, tá de brincadeira, pô. Se repeli-los ele teria feito, e como já sabia que não conseguiria, optou por se isolar numa defensiva com o bastão adamantino, que tem uma resistência colossal, capaz de empurrar Kurama. Opinião, eu tô com o Camus. Boruto não tanca o pólen. O pólen? E o pólen, paizão? Mas ele voa. Como é que o Pollen vai pegar um cara que voa? Já no minuto 53 e 6, eu fiz uma participação com um comentário a respeito do Kajukai Kourin. O Emanuel falou mais uma vez que o Boruto voa, e de novo insisto, ele não fez isso em nenhuma batalha. Mas aí faria contra o Hashirama. Cara, não, para com isso, sério mesmo. Ele não fez porque ele não precisou, mas ele voa sim. Tá? Isso não existe. Vamos supor então que o Kawaki começasse a voar e atacasse o Boruto à distância. Você acha mesmo que o Boruto ia ficar só no chão observando? Ele não ia ir pra cima. Da mesma forma que foi a luta do Boroshiki contra o Kawashiki. Pô, tá de brincadeira, pô. O Boruto tem o controle dos poderes dele atualmente de uma forma muito absurda que naquela fase, sem comparação. Hashirama sem conhecer o pólen, pois é, não faz o menor sentido, já que ele precisou disso em outros momentos e não fez. Lembrando, os Kages foram avisados pela Tsunade sobre o poder entorpecente. A Tsunade avisa sim, tá até explícito aqui nessa página que é um jutsu do avô dela, Hashirama. E outra, vamos lá, vamos exemplificar aqui. Você tá enfrentando alguém que usa a liberação de madeira e do nada começa a brotar flores que soltam um gás. E que o usuário do jutsu se mantém fora desse gás tóxico, porque o Hashirama não fica dentro da área limite do pólen, e muito menos o Madara nessa cena. Aí tu acha que o Boruto ia ficar ali, respirando pólen. Por quê? Só porque você quer? Não faz sentido, cara. Me desculpa. O pólen do mangá é imperceptível porque faz parte de um mecanismo de elemento surpresa. Tanto que no mangá não é possível ver o pólen pelo ambiente, apenas o anime ilustrou. Não, é perceptível sim, cara. É um pólen, cara. Como que não é perceptível? É visível a parada, pô. Isso e de forma errada. Aliás, essas são tão imperceptíveis e leves que o próprio ar espalha todas elas pelo campo de batalha. Cara, sobre o comentário do Matt, a questão não é conhecer ou não. Tu tá lutando com um cara que usa o elemento madeira, aí do nada brota um monte de flor soltando gás. Aqui no minuto 56 e 40, eu na verdade discordo, porque é justamente o contrário, porque mesmo com conhecimento do jutsu, todos os 5 Kages não foram capazes de ver ou sentir esse pólen. Na verdade, eles saíram fora, tu tá se refutando de novo. Tem a página do mangá, do Gaara ajudando todo mundo, porque eles notaram que tinha sim um pólen venenoso se espalhando. Se não é nítido nada, se nada é visível, não faz sentido nenhum eles não saírem dali voando. É só pensar um pouco. Isso aí é nítido. E outra, eles são pegos porque o Madara ataca eles.
Madara pega eles por cima ali, joga eles no pólen. E ainda potencializa com o Katon dele o calor que estava ao redor ali. Ao redor das raízes de Mokuton. O que prejudicava ainda mais a respiração deles. Pólen na menor brecha respiraram e foram afetados. Como foi falado anteriormente, o pólen não pode ser visto porque são partículas tão pequenas e leves que se espalham. Realmente, se fosse uma partícula só, tá ligado? Mas não faz sentido. E outra, tu colocou a parada aqui em inglês, depois eu vou trazer traduzido, vai estar na tela aí. Uma partícula não daria pra ver, só que são milhares, formam uma massa venenosa, até porque para fazer efeito é só assim. Pela atmosfera, e o próprio databook confirma essa capacidade de expansão. Ou seja, ainda que o usuário voe, o ambiente inteiro é coberto por esse pólen. A menos que o Boruto voe a milhares de metros da distância do solo, dificilmente ele sairia do raio de alcance do jutsu. Tanto que mesmo voando, o Tsunade alerta para os Kages prenderem a respiração. Ou seja, mesmo na areia do Gaara, com eles em pleno voo, o alerta permanecia. Pô, tu tá comparando a habilidade de voo aqui do Gaara, ajudando outras duas pessoas, exceto o Haikage Onoki, com a capacidade de voo de um Otsutsuki, que é tão rápido quanto o Jigen. Não faz sentido, cara, de verdade. De novo, isso é com conhecimento. Imaginem sem conhecimento. Boruto foi pressionado e deixou de voar pelo Mitsuki, que é um oponente terrestre com golpes de curta ou média distância, e a escala de poder do Hashirama é colossal e muito maior. Enquanto Boruto teria que tentar adivinhar do que se trata o Kajukai Kourin, ainda teria diversas outras raízes tentando circundar seu corpo, além de outras técnicas como Mokuryu, Mokujin e similares. E aqui o Emanuel esqueceu do próprio argumento que ele mesmo usou nesse vídeo em outros momentos, e que só pioraria a situação em várias vezes, que é o Jutsu da Escuridão do Hashirama. Realmente, o Jutsu da Escuridão do Hashirama seria efetivo se pegasse o Boruto. Só que o difícil seria pegar, e eu vou explicar o motivo. Primeiro, o Boruto ele pode ocultar o chakra dele. Então, em meio à escuridão, o Hashirama até vê ele. O Boruto que não iria ver o Hashirama. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia criar clones para poder dar aquela enganada no Hashirama que já não ia sentir o chakra dele. Ah, mas o Hashirama pode usar o modo sábio. Aí já é um argumento até que mais válido, mas ainda assim não ajuda tanto o Hashirama, porque o Boruto pode sair ali da área do Genjutsu utilizando o Hiraishin. Simples assim, cara. Não tem o que discutir. É sério, não faz sentido achar que o Hashirama tem chances contra o Boruto quando ele é literalmente counter da maioria das técnicas do Hashirama, cara. Boruto, incapaz de ver nada, estaria completamente em desvantagem, e para desfazer essa técnica, o Uzumaki precisaria achar o verdadeiro Hashirama, que estaria protegido por uma densa floresta. Primeiro que o Hiruzen achou o Hashirama, tá? O Hiruzen não é um exímio usuário de sensorial, mas ele, com a percepção básica shinobi que ele tem, ele detecta. Então não é impossível, principalmente alguém que tem sensorial igual o Boruto, pô. Isso sem contar o Mokuton Bunshin, que de acordo com Madara, ele se gaba por ter sido o único capaz de entender como o jutsu funciona graças ao Mangekyou Eterno, e ainda rasga elogios à técnica, chamando-a de perfeita. Com clones na superfície, o usuário ocultado no solo, Hashirama estaria com zero perigos nesse hipotético combate. Pô, o cara usa clones contra o próprio Madara que conhecia há anos, claro. Errou de novo. Ele utiliza nessa cena contra o Madara porque o Madara já estava desgastado. Então sim, ele poderia utilizar desse artifício para surpreender o Madara, porque ele tem mais chakra que o Madara por ser um Senju, então ele poderia dividir o seu chakra, mas é um fato de que quando você está lutando no auge contra alguém também que está no auge, os clones perdem a eficiência porque o poder é diminuído. Tu pega, por exemplo, o próprio Madara, o Hashirama lá na guerra, o Hashirama manda um clone para enfrentar o Madara e o Madara fala o seguinte: não tem graça contra o clone, manda o verdadeiro, porque tipo assim, um clone é muito fraco. O Madara acaba com aquele clone com a simples espadada ali do Susanoo. Se fosse o verdadeiro Hashirama, ele não seria atingido. Pô, e é o que eu falo, você tá superestimando demais o Hashirama ao nível que ele não demonstrou. Na boa, isso não faz sentido não. Claro que usaria contra o Boruto também. Esse argumento do Boruto voar, caso conseguisse, é muito infundado em virtude de seu... Mas ele usa sim, cara, não tem essa. Tira isso da sua cabeça, sério mesmo. O próprio estilo de combate, porque para atacar ele precisará voltar ao solo mais uma vez e tendo que se aproximar. E aí, se aproximando do pólen e outras técnicas, acabou, ele seria subjugado. Esse argumento não faz muito sentido porque, tipo assim, o Hashirama não vai ficar no foco do pólen, como eu já expliquei aqui no decorrer do React. Então, tipo assim, se ele for atacar o Hashirama, qual que é o sentido dele ir pro pólen? O Hashirama também, para ele utilizar dessa técnica contra o Boruto, ele teria que sim ter noção que o Boruto não voa, porque a partir do momento que ele notasse, pô, o Boruto voa, eu vou usar o pólen pra quê?
Faz sentido, cara. Em pouco tempo. Vale lembrar que até mesmo o Sasuke foi imobilizado por alguns dragões do Momoshiki, provando que o Mokutun é realmente muito poderoso e é difícil de combater. Realmente, só que aqui temos que lembrar que foi uma cena para dar destaque no Momoshiki, porque vamos lá, o Sasuke levou vários ninjas, no caso os 5 Kages, Boruto, e de penetra aqueles cientistas para aquela dimensão, e a gente sabe que ele usando só consigo mesmo ali o ninjutsu de espaço-tempo, ele se desgasta muito. A gente já tira por base por aí que ele já estava bem enfraquecido em comparação ao auge dele ali em Boruto. Não tem essa, pô. E ele ainda deu um baile ali no Mokutun do Momoshiki. Ele só realmente não consegue se defender devidamente com tamanha precisão como ele pode fazer, porque ele realmente estava bem cansado. Ele já tinha feito bastante coisa, já tinha usado o Amenote de cara, já tinha usado Chibaku Tensei. Não tem essa, pô. E nenhum desses momentos ele utiliza o Susanoo para se defender. Pô, convenhamos, ele poderia ter feito isso. Imaginem os dragões, florestas e golems do Hashirama em uma escala ainda maior. Não tem como o Boruto fugir disso tudo. Aliás, se com muito menos alguém semelhante como o Sasuke teve dificuldades. Ele não caiu no pólen não, tá ligado? Não foi isso que aconteceu não. Ele levantou do pólen lá. O que acontece? Quando o Madara ele usa o pólen, eles saem fora. Só que eles não esperavam que ele fosse usar o Susanoo por cima para atacar eles, tá ligado? E outra, o Onoki, se não me engano, ele tava ajudando os outros Kages, de certa forma, tá ligado? E a gente tá falando de um Boruto no ápice de seu vigor físico com Otsutsuki. O Onoki é um velho com dor nas costas. Essa aqui foi engraçada, essa do Onoki, eu meio que tirei o Onoki sim. Só que é comparando ele com o Boruto. O Boruto é um Otsutsuki genuíno, né? Tem o DNA Otsutsuki, o Uzumaki, Hyuga, não tem comparação. Isso aí você concorda. Não tem como comparar. Já aqui no minuto 58 e 10, claro que o Onoki caiu no pólen. Até mesmo o Haikage, que tem uma puta resistência e vigor físico como a Tsunade, também caíram para o mesmo. Boruto não mostrou ser esse tanque de guerra como apontam. É só lembrar que foi derrotado por uma simples Bijudama atravessando seu corpo. Cara, a palavra simples e Bijudama não se encaixam. É um ataque feito simplesmente pela personificação do 10 Caudas. O ataque foi sim muito poderoso. Eu acho que poderia... o único que poderia realmente resistir a esse ataque, eu ainda tenho as minhas dúvidas, é o Haikage, porque é um ataque muito poderoso e preciso. Todos seriam feridos ali. E só se sairia bem contra essa técnica aqui, esse disparo, quem tem um fator de cura muito elevado, como a Tsunade. Não é o caso dos demais. E tu tá desmerecendo o Boruto nessa cena porque ele estava distraído. Outra parada, o pólen. Quando esse pólen é utilizado, muitos confundem a maioria das cenas que acontecem ali naquele momento. Eu vou explicar no decorrer do react, mas calma aí. Coisa que ninjas como Naruto com Kurama e o próprio Madara com células do Hashirama iriam rir e se levantar, ignorando. Outro detalhe é que Onoki caiu sim para o pólen, porém Madara não fez mais nada e deu tempo para o Onoki recobrar a consciência e desferir um jutsu focado nas flores do Kachokai Kourin. E diferente do Madara que estava brincando, Hashirama pode muito bem finalizar Boruto com outros jutsus ou até mesmo aproveitando das raízes já existentes, circundando seu corpo e o esmagando. Cara, você já reparou que a base dos seus argumentos é se baseando numa parada que não ia acontecer? Que é essa parada do pólen? Porque não faz o menor sentido, cara. Quando o Onoki e os demais Kages caíram, antes disso eles saem da zona do ataque do pólen, porque eles conseguem ver. Essa parada de não perceber não existe, tá ligado? Tanto é que quando eles saem, o que o Madara faz? Ele vai atacar eles por cima. Ele acerta eles com um golpe de um Susanoo. Você tem noção que foi um golpe de um Susanoo? No momento em que eles estavam com a guarda baixa. O golpe foi tão forte que eles atravessaram as raízes do Mokutun. Tá ligado? E ele potencializa depois o poder do pólen, atrapalhando a respiração dos demais ali, aumentando o calor no ambiente. Ele usa o Katon nas raízes e meio que dificulta a vida de geral. O Onoki só consegue fazer alguma coisa pela experiência e a força de vontade dele. Só isso, foi mais uma simbologia ali no anime para retratar, ó, esse cara tem uma determinação inabalável. Mas, pô, comparar eles com o Boruto, não tem como. O Boruto tá em outro patamar quando o assunto é resistência. Não tem como comparar um Otsutsuki com ninguém ali. Tá? O que poderia chegar mais perto é a Tsunade sendo uma Senju, mas ainda assim eu não creio que ela supere a resistência do Boruto, exceto com a técnica das 100 curas.
aí sim ela fica superior porque ela pode se regenerar. Gando. Conclusão. Todas as possíveis formas do Boruto derrotar o primeiro Hokage são baseadas em coisas que o personagem não mostrou fazer como modus operandi, tampouco feitos realmente convincentes para isso. Outro detalhe é que o Shinsu Senja é uma técnica poderosa, mas que muitas pessoas consideram ela como um trunfo exclusivo de vitória, quando na verdade o Senju sequer precisaria chegar a esse ponto em muitos combates. Realmente, ele não ia precisar chegar nesse ponto contra o Boruto, porque ele ia perder antes. Mas eu vou explicar o meu ponto de vista do porquê que o Boruto vence no final. O Shodaime inclusive imobilizou o Madara com um fucking Rinnegan em Mangekyo Eterno, coisa que nenhum outro personagem tinha conseguido fazer mesmo tendo enfrentado Naruto KCM2, Hashibi, Gai e Aliança Shinobi. E detalhe, fez isso 2 vezes seguidas, a primeira com 2 dragões de madeira que absorvem o chakra do alvo e neutralizam qualquer técnica que ele possa usar, incluindo Doujutsu como Gakido ou Anulado. E ainda tem o Myojinmon, que foi insuficiente para... Essa parte do Madara aqui eu vou citar uma parada muito interessante e que quem assistir esse react vai concordar. O Madara, ele faz aquela luta clássica de humanoide contra Susanoo com Hashirama, assim que eles se encontram. Tanto é que ele não estava levando tanto a sério assim essa guerra, porque ele já sabia que ele ia conseguir reviver com o Rinne Tensei. Tanto é que quando o Hashirama chega na guerra, ele espera o Hashirama auxiliar a Aliança Shinobi contra o Jubi, porque o Madara sabia que tudo que eles tentassem seria inútil, tá ligado? E, realmente, o Madara é imobilizado, só que ele também acaba com o ninjutsu ali do Hashirama perfurando ele nas costas. Eu vou deixar na tela pra vocês a fala do Hashirama mencionando isso. O Madara realmente prejudica ele. E outra, ele teve ajuda. O Sai tava ali ajudando com selamentos, de certa forma, atrapalhando também a atenção do Madara, e o Naruto com seus Rasen Shurikens em modo sábio. Então não, Hashirama não estava sozinho, e o Madara não utiliza as técnicas que ele possuía ali como o Edo Tensei, como por exemplo os próprios clones de madeira e o Mokuton contra o próprio Hashirama, técnica contra técnica. Cara, isso aí abalaria o Hashirama de certa forma, mas o Madara não faz. Por quê? Roteiro. Para conter o 10 Caudas diretamente, coisa que somente Jigen mostrou capacidade de fazer em Boruto. A propósito, o próprio Madara também foi imobilizado por esse jutsu. Essa técnica é útil até mesmo em um cenário forçado que o Boruto levante voo, porque se o fizer, como Hashirama já acertou até mesmo Jubito, que é muito superior ao Boruto, não há dúvidas que também o acertaria. Ainda mais sob efeito de Genjutsu ou do pólen. Realmente ele poderia sim acertar o Boruto, se o Boruto tivesse muito desatento, mas ele pode sair com o Hiraishin. E eu sei que tu vai usar o argumento do Hiraishin aqui, que ele tem que usar selo e tudo mais, mas não tem. Outra parada aqui, só pra complementar. Cara, não faz sentido essa parada do Jubito, não. Não faz, porque o Jubito não estava sob o controle das suas ações. Ele não estava controlando suas ações naquele momento, então não dá pra considerar isso aí. Tanto é que cogitar fazer isso após isso é totalmente incompreensível, porque o Jubito faz a técnica do Hashirama aparecer nada com o poder concentrado dele. Vale lembrar que sim, Boruto é um usuário do Hiraishin, mas está muito abaixo do Minato, como ele mesmo afirma. Leva bem mais tempo que o Yondaime para conseguir se concentrar e utilizar a técnica. Cara, tu tá se refutando, pô. Olha aí o que tu acabou de dizer. Ele realmente leva um tempo porque ele tava tentando localizar o Code em outra dimensão. Fica explícito no mangá. Tá na tela aí pra vocês verem. Ele realmente fala que não é tão habilidoso, mas ele demora porque ele tá tentando encontrar o Code em outra dimensão, cara. Pô, aí tu tá dando muito mole, pô. Aí tu tá me dando os argumentos pra te refutar assim, ó, de mão beijada, pô. Aí não. Sinceramente, tu pega, por exemplo, a página dele contra o Bug, onde ele usa o Hiraishin sem nem usar selo e rapidamente. A queima-roupa não tem condição, pô. Não à toa foi pressionado por Mamushi e quase foi capturado pelo mesmo, e ainda depois caiu para o Doton simplista da Matsuri, que em termos de ação e reação perde muito para os jutsus usados do Hashirama, que contém até mesmo Bijudamas. E mais um detalhe, são Bijudamas em pleno desfecho. Aqui tu tá teorizando, porque tu não tem base nenhuma para falar que as técnicas do Hashirama são superiores aos dos egos do Jubi. Nenhuma. A gente viu que o Gaara, que tem uma defesa absoluta, também foi ferido pela Matsuri. Então por que o Boruto também não seria pego? Só que tem um detalhe, o Boruto não foi ferido de verdade. E ele poderia ter saído com o Hiraishin mesmo sem usar selos manuais. Isso aí é um fato. Outro ponto importante é que Hashirama também conhece o Hiraishin, já que é um jutsu criado pelo Tobirama, seu irmão, e como o Databook descreve, todo personagem que conhecer o Hiraishin poderá contorná-lo sem problemas. Isso, claro, sem estar debilitado ou imobilizado, como foi o caso do próprio Obito. Verdade, mas aqui eu te faço uma pergunta, e aí tu me responde aqui nos comentários.
Ele sabia que o Boruto tinha um Hiraishin? Não sabia. Não tem o que discutir, cara. Ainda mais o Hashirama, que por intermédio do próprio Madara em utilizar seu Senjutsu, conseguiu tirar o Hiraishin para nada. O teletransporte não teve chances contra o eremita precoce. Imaginem ter chances contra um experiente adaptado, como o próprio Shodai. Vamos explicar essa parada do Hiraishin. O Hiraishin Giri é uma versão de Hiraishin que ele joga uma arma, porque uma arma não vai ter como ser detectada, porque ela não possui chakra. Então, quando ele lança a kunai com uma marcação, ele utiliza desse momento de distração do oponente para pegar ele no último momento. Só que, quando o Tobirama faz isso contra o Madara, ele surge fazendo um movimento corporal. E esse delay permite o usuário reagir se ele tiver como reagir. É como o Rock ele fala lá no começo de Naruto Clássico, isso no clássico. Se você tem olhos bons, mas não consegue reagir corporalmente, de nada adianta. Só que esse aqui não é o caso do Madara. Ele tinha olhos bons, uma percepção boa e tinha como reagir. Não ao Hiraishin, mas ao movimento corporal do Tobirama. Mas aí tu pega, por exemplo, esse mesmo Tobirama contra um Jubito. Jubito da vida. A marcação já na pele dele era impossível de ser evitado, um golpe. Tanto é que quando eles notam a fraqueza do Jinchuriki e do Jubi, Naruto usa o modo sabe com o Rasengan e ele, em auxílio com o Tobirama, acerta o Jubito sem dar ele chance de reação. Porque uma coisa é você estar marcado, outra é você lançar uma arma marcada para tentar surpreender o seu oponente. Moral da história: Boruto certamente ainda tem tempo para evoluir e superar ninjas como Hashirama, Naruto Rikudo e semelhantes, mas a lógica propõe que isso ainda não aconteceu. No futuro, talvez. E esse efeito causado pelo Boruto é o mesmo efeito causado pelo Naruto ainda na guerra. Naquela época, ao acabar de dominar o modo Kurama, muitos já afirmavam que o protagonista era o mais forte de todos. E nisso, não só o próprio Obito, como o próprio Madara veio e o humilhou com o único dragão de madeira, além de ter imobilizado o Hashibi facilmente no mesmo intervalo de tempo. Enfim, Boruto é isso, é hype, é um personagem novo sendo apresentado a posteriori de outros já consolidados, criando altas expectativas no público e fazendo com que errem seu nível como personagem. Mas agora eu quero saber a sua opinião, concorda ou discorda? Se gostou, curta, comente e se inscreva no canal. Cara, tu falou bonito aqui agora. Realmente, só que essa parada do Naruto eu nunca vi. Eu acompanhei a obra desde o começo e nunca vi essa parada de superestimar o Naruto a ponto de falar que ele estava invencível no MK2. Depois, se tu puder me passar a fonte, porque eu não lembro. Já o Boruto, ele supera sim a maioria. Ele só não supera realmente do Naruto Rikudo pra cima. Naruto Rikudo, Jubito, Sasuke Rinnegan, Madara Rikudo. Aí realmente não tem como pro Boruto. Agora, os que antecedem esses em poder, Hashirama, Tobirama, Minato, não tem o que discutir. O Boruto superou, aceita isso. O pessoal que assistiu a velha guarda de Naruto não aceita que existem personagens de Boruto que são superiores, tá ligado? Mas é fato, são sim. O Jigen, todo mundo concorda que o Jigen sola é a maioria ali do verso de Naruto. Aí tu pega o Ishiki. Ishiki amassa o Hashirama, pô. Eu não vou afirmar pra você que o Boruto se equipara ao Ishiki, mas ele é superior ao Jigen bufado, e isso aí é um fato, porque ele solou o Code que se equiparava ao mesmo Jigen. Então você comparar o Boruto com o Hashirama sem dar base e sem fundamento nenhum, e usando só teoria errada, não tem como. Agora eu vou explicar por que eu acho que o Boruto é sim superior ao Hashirama. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando você vai analisar uma batalha, você analisa o quê? Fator conhecimento e personalidade. E depois disso vem o estilo de combate. Me fala uma luta do Hashirama que ele começa usando tudo que ele tem, logo de cara. Você não vai conseguir me falar nenhuma, porque ele não faz isso. Ele aumenta o seu nível conforme o quão poderoso é o seu oponente. E o Madara é a prova viva disso. O Madara, na era dos estados combatentes, ele lutava contra o Hashirama. E o Hashirama só elevava o seu poder quando o Madara realmente evoluía. Ele meio que, pô, o Madara tem um Kurama aqui, então vou apelar aqui para um dragão de madeira, para um Mokujin, que é o humano de madeira. E quando ele combinou Susanoo com o Kurama, aí ele apelou pro Susenju, a técnica máxima dele. Mas ainda assim, o Hashirama gosta daquela velha batalha, porque quando ele derrota o Madara usando as 1000 mãos, ele desce do humanoide logo em seguida para confrontar ele. A gente sabe que se ele quisesse realmente, ele teria finalizado ele ali, mas ele não faz isso. Ele vai lá, desce do humano de madeira e enfrenta ele. Contra o Boruto é o seguinte: o Boruto é mais rápido, sim, que o Hashirama. Ele possui uma percepção maior do que o próprio Hashirama. E as páginas do mangá estão aí para comprovar para vocês na tela agora. E ele é mais letal.
Ah, mas o Hiraishin o Hashirama conhece. Ele não sabe que o Boruto tem o Hiraishin. E outra, se o Boruto fosse com tudo pra cima do Hashirama, e supondo também, teorizando muito pro Hashirama, que ele usasse o modo sabe de cara, ele tentaria ir ali pro confronto corporal. Kenjutsu, Taijutsu, e o Boruto só precisa de um único toque pra passar o Rasengan Uzumaki pra ele, tá ligado? Então eu teria que ser muito generoso e roteirizar muito pro Hashirama ganhar. Eu teria que ser muito fanboy, porque o Hashirama, para ele vencer a maioria dos personagens super poderosos que vocês citam que ele vence, ele teria que usar um leque de habilidades, Mokuton pelo campo todo, ele teria que ter tempo para usar tudo que ele realmente tem, e clone. Vocês acham mesmo que ele teria tempo de fazer tudo isso contra o Boruto? Eu acho que não. Eu acho que vocês estão teorizando para dar vantagem pro Hashirama. Porque, na boa, em uma batalha, em um cenário neutro, não tem condição. O Boruto é mais veloz e mais letal. Ele conseguiria, sim, dar blitz no Hashirama. E isso é um fato. Então, se você assistiu esse react até aqui, concorda comigo. Já deixa sua opinião nos comentários e me fortalece com seu like. Já deixa também agora sugestões de reacts de batalhas que vocês querem ver aqui, que eu vou estar trazendo para vocês. Claro, esse react aqui não é um ataque a ninguém, tá? Eu só tô respondendo a um vídeo que fizeram tentando me refutar. É apenas isso. Mas se você gostou, é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece o like, hein?